Um caso que o jornalismo da TV Paranaíba vem acompanhando há um tempo, desde o ano passado. A professora Alessandra Andrade, de 57 anos. Você que está vendo esse vídeo deve lembrar. Uma cena terrível de um crime envolvendo violência doméstica, de um ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. Bom, a professora Alessandra Andrade, de 57 anos, ela estava internada há 4 meses e infelizmente a notícia não é boa. Ela morreu ontem. Ela que foi baleada pelo ex-marido em setembro do ano passado, quando chegava em casa, bem no centro da cidade de Uberlândia. As imagens são brutais do ataque, chocaram o Brasil inteiro. O Brasil inteiro falou sobre isso. Depois de atirar na ex-companheira, ele também atirou em si próprio. Ele continua internado. Nós vamos saber de atualizações com a nossa repórter Carolina Barros, ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, para falar sobre esse caso que o nosso jornalismo vem acompanhando. E a família, esperava a recuperação da professora, mas infelizmente ela não resistiu. Carol, bem-vinda. Oi, Rafa. Boa tarde para você, para quem nos acompanha também. Infelizmente, uma notícia muito triste, que a gente não gostaria de falar sobre esse desfecho tão trágico, né? Nós acompanhamos o caso da Alessandra Andrade, de 57 anos, professora, desde setembro do ano passado. Foi no dia 29 de setembro, quando houve o cometimento desse crime. A nossa equipe estava lá acompanhando tudo. Infelizmente, na tarde de ontem foi confirmada a morte da Alessandra. Claro, a família aguardava a melhora dela, ela inclusive chegou a apresentar quadros de melhoras ao longo desses quase 5 meses internada em um hospital particular aqui da cidade de Uberlândia, mas infelizmente agora o quadro piorou bastante e na data de ontem ela não resistiu aos ferimentos, ela que foi baleada 3 vezes, sendo um desses tiros na cabeça. Já o ex-namorado dela, que de acordo com a polícia e conforme as imagens também que nós apresentamos aqui, já foi apresentada também em larga escala por toda a mídia, mostra que o ex-namorado dela, que é o Euler Vasconcelos Paica, de 62 anos, que teria cometido esse crime, que teria atirado 3 vezes contra ela, sendo um tiro a queima-roupa, na cabeça, depois de ter arrastado essa mulher, ele também teria tentado autoextermínio. E desde então, desde aquela época, ele também está internado em um hospital particular aqui da cidade de Uberlândia. De acordo com as informações que recebemos, o estado dele é vegetativo, mas ele segue internado, viu? E agora a gente vai relembrar um pouco desse caso que chocou muito. Os relatos que nós ouvimos, inclusive dos familiares a quem nós prestamos todas as nossas condolências e respeito nesse momento, desejando inclusive que venha o conforto para essa família com uma perda irreparável como essa, Mas na época que nós conversamos, inclusive com uma das filhas, ela disse o seguinte: a mãe chegava em casa do trabalho e debaixo de câmeras de segurança, o ex-namorado dela, por não aceitar o fim do relacionamento, ele já teria chegado armado. As imagens mostram ele arrastando a Alessandra para dentro da garagem do prédio onde ela morava, aqui na área central de Uberlândia, e logo em seguida ele dispara 3 vezes. Ele fugiu depois em uma motocicleta. Agora, o fato é que quando as pessoas ali da área central ouviram aqueles disparos e começou aquele burburinho, de todo mundo dizendo: olha, isso foi tiro. A filha chegava, ela estava já na rua de casa, na esquina, e ouviu pessoas falando que ouviram tiros naquele momento, e ela chegava do dentista. Foi quando ela recebeu uma ligação no celular de um dos parentes dizendo que, na verdade, quem tinha sido baleada era a mãe dela. Imagine só receber essa notícia dessa forma. E quando a filha chegou lá na garagem, já viu a mãe desacordada, o socorro já tinha sido acionado, polícia militar, o socorro chegou muito rápido, ela foi levada para atendimento médico e desde então estava desacordada, Ela foi mantida em coma induzido para que ela conseguisse se restabelecer aos poucos, mas infelizmente nesse quadro que oscilou bastante, terminou com a morte dela. Ali, no momento, o Euler Vasconcelos, de acordo com a polícia, depois de cometer esse crime, ele fugiu em uma motocicleta e ele teria ido para um apartamento no bairro Santa Mônica, aqui em Uberlândia. Com essas informações iniciais da direção que ele tinha tomado, enfim, e conhecendo os possíveis endereços que ele podia ter comparecido, a polícia chegou até esse apartamento, viu a motocicleta dele estacionada na garagem e, ao tentar entrar
no apartamento. Ao perceber a chegada dos militares, esse homem teria atirado contra a própria cabeça. Ele foi encontrado já caído ao chão, inconsciente, uma grande poça de sangue no local. A arma que ele utilizou também estava ao lado do corpo. Havia algumas munições que também foram apreendidas junto com esse armamento e ele foi levado para atendimento médico também em estado bastante grave. Então, agora, de acordo com as investigações feitas pela Delegacia da Mulher aqui em Uberlândia, esse crime teria sido motivado justamente porque o homem não aceitava o fim do relacionamento com a Alessandra, ela que foi atingida ali na porta de casa, né, já chegando depois de mais um dia de trabalho e debaixo de câmeras de segurança, em plena luz do dia. Nada disso impediu que o crime fosse cometido. Agora, infelizmente, né, registrada então a morte da Alessandra e o enterro dela está previsto para hoje às 5 horas da tarde. Ficam as nossas condolências aos familiares, o nosso respeito, nós que vimos acompanhando desde o início esse caso e torcíamos para que fosse um desfecho diferente, mas infelizmente confirmada então a morte. Rafa. Obrigado, Carolina, pelas informações. Uma ótima tarde para você. Uma quarta-feira triste para essa família, um desfecho muito trágico para você que trabalha na área da educação. Ela que era muito conhecida, ela que trabalhou em diversas escolas. Então, professores, fica aqui o nosso respeito, são colegas de trabalho, está todo mundo triste depois de tudo que aconteceu, né? E é difícil para a família, né? E difícil também a partir de hoje, porque eles relembram tudo, todo aquele momento, tudo que a mídia falou, tudo que a gente falou sobre isso. Lamentável. Crimes de feminicídio precisam ser ainda mais discutidos no país. A gente precisa buscar diversas ferramentas para tentar evitar tragédias como essa. Uma tragédia, uma tragédia. Força para a família, nosso respeito, a nossa solidariedade.